Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um devocional diário, feito com muito carinho para abençoar a sua vida e a sua família. Para você que está acabando de chegar no canal, é importante saber que diariamente nós postamos vídeos na intenção de te auxiliar na condução do culto doméstico e edificar a tua vida. Usamos como base para os nossos devocionais a leitura diária das lições bíblicas da CPAD. Antes de prosseguirmos, eu chamo a sua atenção para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar algum comentário, um joinha e compartilhar com os seus amigos. Vamos lá. A cada semana nós temos um tema e diariamente nós tratamos de um assunto pertinente a este tema da semana. E nesta semana o nosso tema é o mistério da unidade revelado. E para hoje o assunto é: a igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. A nossa referência bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e versículos 4 a 17. Eu vou ler para você na Bíblia a mensagem. Ela é uma versão bem atualizada e muito gostosa de se ler. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: começando do princípio, Pedro contou toda a história. Eu estava na cidade de Jope, orando. Entrei em êxtase espiritual e tive uma visão. Um lençol imenso, sustentado por cordas nas quatro pontas, desceu do céu e parou no chão, bem na minha frente. No lençol estavam animais do campo e selvagens, répteis e aves, todo tipo de bicho. Fascinado, fiquei pensando naquilo. Então, ouvi uma voz: vá em frente, Pedro, mata e coma. Respondi: de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada que não fosse preparado segundo os preceitos judaicos. Mas a voz falou de novo: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Foi aí que 3 homens de Cesareia apareceram na casa em que eu estava hospedado. O Espírito ordenou que eu fosse com eles sem fazer perguntas. Eu os acompanhei com 6 amigos até a casa do homem que havia mandado me chamar. Ele contou que tinha visto um anjo em sua casa, tão real quanto uma pessoa. Um anjo lhe ordenara: mande buscar Simão em Jope, aquele que é chamado de Pedro, e o que ele vai dizer salvará a sua vida, na verdade, sua e de todos os seus. Então comecei a falar. Eu tinha apenas começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente como aconteceu conosco no princípio. Naquele momento, lembrei-me das palavras de Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, pergunto a vocês: se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, como eu poderia me opor a Deus? A vinda do Espírito Santo sobre os gentios teve um significado muito profundo. E isto é relevante diante do tema que nós temos esta semana. Estamos falando de um mistério que foi revelado. É o mistério da unidade, que foi revelado numa determinada medida no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento foi revelado de modo amplo e de modo mais pleno. Havia um processo humano relacionado à tomada de decisões do povo judeu, ao mesmo tempo em que a igreja estava tentando acompanhar a iniciativa de Deus em unir as nações. Hoje, nós sabemos muito mais, inclusive, do que Pedro e os demais discípulos na história que nós lemos aqui. Então, Pedro e os outros, eles lutavam para entender o que Deus estava fazendo. No vídeo de ontem, falamos algo interessante que o pastor Elenay Cabral escreveu quando comentou o livro de Efésios. A respeito desse mistério revelado, o pastor Elenay Cabral diz que ele pode ser visto por 2 ângulos. Primeiro, a revelação de Cristo glorificado, e segundo, a revelação da união de judeus e gentios como um só povo, como uma só nação. E o que está acontecendo com o povo judeu? O que está acontecendo no relato que Lucas nos entrega em Atos dos Apóstolos? A igreja está se expandindo e a expansão do evangelho para incluir gentios é nada menos que uma mudança total no costume, na tradição e, por que não dizer, nas regras do jogo. Observe que, enquanto Pedro está fazendo a sua defesa, veja, o caso já havia acontecido.
está em Atos dos Apóstolos no capítulo 10. Aqui no capítulo 11, o apóstolo São Pedro está se explicando, ele está dizendo por que foi na casa dos gentios. Ele está fazendo uma defesa do porquê esteve com essa gente. E as cenas que são desenroladas aqui, as visões, o encontro em Cesareia, deixa algo muito claro. Veja, o mesmo Deus que revelou a Abraão as promessas a respeito da igreja, o mesmo Deus que revelou ao profeta Isaías a respeito da existência da igreja e da vinda do Messias, o mesmo Deus que habilitou Pedro a curar os doentes e a ressuscitar os mortos, orquestrou os eventos que naquele momento estavam unindo os estranhos, estavam unindo judeus e gentios, um momento divinamente ordenado. Nem o gentil Cornélio, nem tampouco o apóstolo São Pedro, eles poderiam ter orquestrado tudo aquilo. Então é o próprio Deus que está agindo nesse momento. Escute, este assunto ele é essencial no contexto deste devocional para pensarmos sobre quando os propósitos de Deus se movem para além dos limites e das suposições tradicionais. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos reconhecer os propósitos e a graça de Deus atuando de modo que às vezes nós não imaginamos. Não devemos limitar, muito menos opor-nos a Deus. Às vezes agarrando-nos teimosamente às nossas próprias ideias, aos nossos próprios ideais e aos nossos preconceitos. Pense sobre isso, use este devocional para edificar a tua casa, para edificar a tua família, sabendo que a igreja primitiva, embora tenha enfrentado algumas dificuldades, ela compreendeu em algum momento o mistério oculto de Deus, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa e até a próxima.